Olha, já estamos de volta. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O programa Hora Livre ao vivo aqui para Ji-Paraná e toda a região e também está no Facebook, Kleber Leite. Olha, é o seguinte, eu vou trazer uma matéria agora. Se você, porventura, a gente não quer que aconteça, mas se porventura acontecer, como fazer em caso de acidente, se envolver em um acidente de trânsito, ou mesmo de motocicleta, de carro baixo, enfim. A gente conversou com um especialista e ele vai nos orientar como fazer em caso se você, porventura, aí, se envolver em um acidente. Traz a matéria na tela. Nos últimos 6 meses do ano de 2022, só em Ji-Paraná, aconteceu aproximadamente 500 acidentes de trânsito, envolvendo motocicletas, caminhões, carro baixo, entre outros. E o que você vai fazer? O que devo fazer quando você se envolve em um acidente? Quem procurar? Quais são as regras? Quais são as normas? Pois é, nós vamos conversar com o especialista, Dr. Luiz Henrique, tem mais detalhe e vai nos orientar o que a gente deve fazer. Então, Kleber, a gente não vai tratar aqui com relação ao socorro das vítimas, né, que obviamente é a prioridade, havendo vítimas, né, ferimentos, é a primeira coisa a se fazer. Porém, vamos tratar com relação ao patrimônio, né? Então, a pessoa envolvida no acidente, seja ela, ainda que ela pense que ela causou o acidente, ela deve preservar provas, que seja por meio de testemunhas, anotar a placa dos veículos, fotografar o local do acidente, sem mover os veículos do lugar, né? Porque hoje em dia, geralmente não está sendo feita perícia pela polícia militar ou pela polícia rodoviária. Dificilmente vai haver uma perícia, a não ser que haja vítimas, né, do acidente. E aí tem que verificar também com relação a filmagens, né? Se há câmeras próximas ao local e assim por diante. Enfim, produzir provas para que você, mesmo que seja responsabilizado, não ser também responsabilizado acima do que realmente é devido. Ou se você estiver correto no acidente, você buscar os seus direitos e ter ressarcimento dos seus prejuízos. O condutor que provocar um acidente, independente do que seja, ele pode ser penalizado, ou seja, pode ser preso e ele tem que pagar os prejuízos? Então, são duas situações distintas, né? Com relação à prisão, é possível sim, por exemplo, se ele estiver dirigindo embriagado, né? A gente tem que verificar se ocorreu um crime ali, né? E dirigir embriagado é crime. E tem outras situações, efeito de outros entorpecentes e assim por diante. Com relação à penalização de pagar os prejuízos sofridos, né? Sim, o causador do acidente ele tem essa responsabilidade, né? Porém não é automática, não é o Ministério Público que vai ir atrás desses prejuízos, tem que ser a vítima, as pessoas envolvidas, né? Que tem que ir atrás dos seus direitos e fazer o responsável pagar pelo prejuízo que causou. Agora, a gente tem aí o DPVAT. Esse DPVAT, ele pode entrar numa situação dessa? Como é que funciona? Então, o DPVAT, né, é um seguro que ele é devido a qualquer pessoa que se envolva, que seja vítima, né, do acidente de trânsito, seja ela o condutor, seja pedestre, né, independente de ter culpa ou não no acidente. Doutor, agora eu sou especialista também em acidente, algo sobre trânsito. Qual que foi o acidente de trânsito mais difícil que chegou aqui no seu escritório e conseguiu resolver? Sim, nós tivemos vários casos, né, graças a Deus temos resolvido todos eles. E assim, deixamos nossos clientes sempre muito satisfeitos. Um dos casos mais difíceis que nós tivemos foi logo no começo do nosso escritório, né? Foi um cliente que bateu, nosso cliente estava dirigindo uma caminhonete e na frente dele seguia um veículo, um Vectra, e ele bateu atrás desse veículo. Hoje em dia, até na época, a gente, quando ele narrou a história, a gente já achava que assim, não tinha o que fazer por ele, porque ele bateu atrás do outro veículo, né? Porém, verificando a situação de cada caso, a gente vê que não é assim como a maioria das pessoas pensam, que quem bate atrás sempre está errado. E ele tinha uma possibilidade de defesa, nós defendemos a nossa tese, verificamos que ele não estava errado, mesmo por ter batido atrás, e ele conseguiu um êxito e teve ressarcimento de todos os seus prejuízos. Agora, doutor, as pessoas que quiserem mais informações, o senhor tem algum site, alguma informação para as pessoas que querem ter mais conhecimento? Então, Kleber, todas essas questões, essas dicas, né,
Temos um site onde tem alguns artigos publicados lá, inclusive sobre as dicas de relação a acidente de trânsito, né? E lá vocês vão encontrar todas essas dicas que eu passei aqui de forma mais assim, resumida, mais detalhada também. www.lhvieira.com.br. Muito bem, está aí o especialista, Dr. Luiz Henrique, explicando aí a nossa equipe o que deve fazer quando a gente se envolver em um acidente. Lembrando ainda que você precisa tirar foto, fazer filmagem e principalmente chamar a Polícia Militar. Os dados aí dos acidentes foram oferecidos aí pelo Corpo de Bombeiro de Ji-Paraná, CBM-Jipa. As imagens são de Tomate, edição de Léo Erdmann, Kleber Leite, para a programação 10 da TV 10 de Ji-Paraná. Paraná, bom dia, qual a sua emergência? Olha, rapaz, as cenas que vocês viram são cenas muito fortes. Esses acidentes que aconteceram em Ji-Paraná, um mais feio do que o outro. Meu Deus do céu.